shake it up, get down. Muito bem. A semana passada eu fiz aqui um experimento que me revelou muito sobre o estado de coisas no Brasil, confirmando coisas que eu já imaginava há muito tempo. Eu coloquei lá uma notinha dando ciência de um experimento que eu tinha assistido em várias versões, o mesmo experimento, em páginas de terraplanistas. Experimento no qual eles negavam o famoso argumento do navio que desaparece no horizonte. Quer dizer, alegados, vamos dizer, prova da esfericidade da Terra é o fato de que o navio, no horizonte, ele vai desaparecendo, primeiro pela parte de baixo, no fim sobra só a parte do meio para cima do casco e no fim só o mastro, né? E eles fizeram experimento várias vezes, em vários lugares, todos com muito cuidado, especialmente os do site que eles chamam Terra Convexa, né? Fizeram várias vezes, fizeram no Lago Titicaca, no Rio de Janeiro. E o fato é o seguinte, o navio desaparece por efeito de refração, mas com um telescópio você consegue ainda observar que ele está lá, tá certo? E alegar a refração é o contrário, a refração faz desaparecer a parte de baixo. A parte de baixo aparece até em estrada, quando você está vendo o carro longe, some os pneus, depois some metade. O sujeito fez também um experimento, ele andando num corredor, o sapato dele vai desaparecendo, e assim por diante, quer dizer, a coisa vai desaparecendo de baixo para cima. Lógico que isso aí é só um dos inumeráveis argumentos que pode ser posto em discussão, não é isso? Então, se existe uma teoria qualquer, você tem inumeráveis argumentos e experimentos em favor dela, bom, você derrubar um deles, não quer dizer que a situação está encerrada. E eu coloquei só isso, digo, olha, eu não entendo desse negócio de terra plana, não estudei isso, mas eu vi esse aqui e achei interessante e não achei nenhuma refutação efetiva. Tinha algumas tentativas de refutação, mas todas elas voltavam a usar o mesmo argumento que estava sendo ali discutido. Isso aí não vale, isso aí chama-se, em lógica, chama-se petição de princípio, quer dizer, você toma como premissa aquilo mesmo que você está querendo demonstrar, é um erro lógico banal. Muita gente mandou, por exemplo, outros então... vários usavam argumentos clássicos também, mas esses argumentos não estavam em discussão, estava em discussão somente este problema do navio no horizonte. Assim eu falei, bom, vamos ver como é que o pessoal vai reagir a isso. Imediatamente surge uma discussão feroz, pró e contra a terra plana. Eu disse, mas eu não falei nada de terra plana, pô, eu só falei de um experimento, né? Esse experimento, somado a outros, e a uma infinidade de argumentos, pode levar, vamos dizer, a um argumento em favor da Terra plana, tá certo? Mas ele, por si mesmo, ainda não colocou, vamos dizer, a planicidade da Terra em discussão. Então, eu vi o seguinte, no Brasil as pessoas não leem o que está escrito. Isso já dizia o Cláudio Moura Castro, que tinha excelente coluna sobre educação na Veja, e o brasileiro não lê o que está escrito, ele lê aquilo que ele imagina que, no fundo, o autor quis dizer. E aparecia vários caras lá assim dizendo, não, confessa logo que você é terraplanista. Eu disse, mas como que eu vou confessar? Eu não sei se eu sou terraplanista, eu não sei nada a respeito desse assunto. Eu sou total ignorante nisso aqui, eu apenas vi uns vídeos e achei que esses vídeos, no tocante a este ponto do navio que desaparece no horizonte, estava certo e ninguém tinha refutado. Daí aparece um sujeito, dessa vez um terraplanista, dizendo, Olavo diz que a terra plana não pode ser refutada, é irrefutável. Eu falei, não falei nada disso, nem falei de terra plana, muito bem que sou irrefutável. Eu falei, quem sou eu para entrar nesse assunto? Eu digo, se vocês querem discutir negócio de terra plana, vocês têm que discutir com os caras que se dedicam a isso, ou a favor ou contra. Dos que estão a favor, tinha lá o J. Martins e o Afonso de Vasconcelos Lopes. Esses entendem mesmo do assunto. E olha, discutir com eles não é fácil. Por isso mesmo, eu não me meto a discutir. Eu só fiquei neste ponto do filminho.
O filminho é muito, muito claro ali. Então, daí eu me lembrei o seguinte, eu me lembrei que na Idade Média havia concepções da Terra que misturavam o negócio da Terra esférica e Terra plana. Dizia, não, a Terra é grosseiramente esférica, mas tem pedaços planos. E isso aí desapareceu por volta de 1600 e foi substituído pela ideia da esfera completa, não é isso? Que é justamente o que está em discussão agora. Né? Daí aparece os caras e falam, não, você é uma besta quadrada, porque Eratóstenes já demonstrou isso aí, não sei quando. Eu falei, mas pô, você não sabe nem o nome do cara, você está misturando Eratóstenes com Aristóteles, pô. Né? Me dá palpite. Sumiu. Né? Depois o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, né, foram para a Holanda e deram para o presidente da Holanda uma pedra da Lua, né? Um monumento, um negócio de documento histórico. Era falsa, era madeira petrificada. Quer dizer, tem tanta treta na NASA que eu acho melhor não alegar. Não estou negando a autoridade da NASA, mas você não pode tomá-la como um elemento probante e indiscutível. Isso é estupidez. E o pessoal continuou discutindo a Terra plana e ninguém falava nada do experimento. Quando falava era para xingar o experimento, só xingar. Não, isso é uma besta, o cara usou uma máquina Nikon, não sei o quê, patati, patati. Meu Deus do céu, eu não consegui criar uma discussão sobre o ponto do qual eu estava falando. Criei discussão sobre milhões de coisas, né? Inclusive, eu agora disse alguma coisa sobre a NASA, mas nos posts eu não disse nada contra a NASA. Mas daí os caras já estavam discutindo, não, isso é teoria da conspiração contra a NASA. Eu falei, mas eu não falei de NASA nenhum, agora que eu estou falando, pô. Né? Em suma, eu vi que o pessoal tem um problema de foco assim terrível. Aquele problema assinalado mesmo pelo Cláudio Moura Castro. As pessoas não leem textos, elas adivinham. Todo mundo está lendo assim. Nós estamos acostumados com a ideia da Terra esférica desde o tempo dos gregos. Se bem que muitos desses adeptos da teoria do globo dizem que na Idade Média todo mundo acreditava em terra plana, o que é uma coisa de uma ignorância monstruosa. Né? Terra plana, teoria mesmo da Terra plana, você tem que ir muito antes da Grécia para você encontrar isso. Quando chega ali no Hiparco e Eratóstenes, acabou, né? Todo mundo já falava em Terra esférica. Né? Então é uma coisa muito antiga. Esta coisa muito antiga foi muito reforçada com o advento da teoria de Copérnico, né, do heliocentrismo. Ora, o heliocentrismo nas últimas décadas foi submetido a um tratamento impiedoso pelo Wolfgang Schmidt e outros cientistas. Tá certo? Então, evidentemente, se você adere à ideia da Terra plana, você vai também ficar contra o heliocentrismo, porque essa Terra plana só é concebível como estática. Então você tem uma Terra plana estática e tudo está girando em volta. Mas é o tal negócio, as pessoas não estão discutindo o que eu disse, elas estão discutindo, vamos dizer, as imagens que por associação de ideias elas ligaram com aquilo. Mas isso não é leitura, isso é analfabetismo funcional gravíssimo. Quer dizer, você não tem a apreensão do sentido específico do que está escrito. Você só pega coisas parecidas, análogas, às vezes longínquamente análogas. Tem pessoas que não lê o que está escrito. Lê aquilo que se passa na imaginação dela, quando ela lê aquelas coisas. Passa uma série de imagens e ela acredita nessa imagem. E agora, com o negócio da Terra plana, não falei nada de Terra plana. A expressão Terra plana nem apareceu. Eu disse, olha, eu vi esse experimento que mostra as águas planas, a planicidade da superfície da água. E no Brasil está todo mundo assim. Eu estou falando para vocês, esse negócio de analfabetismo funcional é a coisa mais grave que já aconteceu no Brasil. E vocês não pensem que por vocês serem adultos, né, já formados, etc., vocês estão imunes a essa influência. Não estão. O analfabetismo funcional pega, porque você lê coisas escritas por essas pessoas. Uma coisinha dessa que você acredite, você já começa a baixar o seu QI, a sua capacidade de leitura. Eu vejo por essas mensagens que me mandaram o negócio da Terra plana. Eu não recebi uma que discutisse seriamente o experimento. Nenhuma. Era só pró e contra Terra plana. Eu digo, olha, eu partindo desse experimento até eu chegar na discussão da Terra plana vai uns 2 anos. Porque eu não imagino que você aceitar
verdades científicas estabelecidas por consenso como uma coisa que não pode ser discutida, seja uma atitude cientificamente respeitável, não é? Tudo pode ser discutido, tudo. Não é isso? Não importa que seja um consenso científico. Aliás, consenso científico é a maior fonte de erros do mundo. Eu me lembro, por exemplo, nos anos 80, havia a tese defendida pelo Clube de Roma de que em 20 anos todas as estradas do mundo estariam congestionadas e teriam que eliminar os carros. Isso defendido por 40 cientistas de primeiro plano. Daí veio a tese do congelamento geral, ia congelar tudo, logo trocada pelo aquecimento global. Eu já vi tese de que o colesterol mata, depois passaram 20 anos, não, o colesterol faz bem, não pode ficar sem. Nesta mesma questão, vamos dizer, de terraplanismo e globismo, eu chamo de globismo, eles chamam de globalismo, que é errado, globalismo é outra coisa. Esse consenso já mudou inúmeras vezes. Não há uma teoria científica que seja unânime na ciência, nenhuma. Por exemplo, todo mundo... se você pegar, por exemplo, os cálculos que Newton fez da gravidade, você considera que é um cálculo de demonstração canônica, o cálculo está certíssimo. Só que é o seguinte, quando você vai estudar um negócio direito, Newton confessava que ele não sabia o que era a gravidade. Então foi apenas um fenômeno que ele mediu. E não dá para você saber realmente se existe aquilo, ou se é o peso dos objetos que os puxa para baixo. É algo que o atrai ou é ele que se empurra? Até hoje isso está em discussão. Uma coisa que ninguém duvida que existe a gravidade. Isso quer dizer, ninguém duvida que as coisas que você solta no ar caem. Lei da relatividade. Um dia eu disse assim, o Einstein criou a teoria da relatividade para se livrar das consequências geocêntricas do experimento de Michelson e Morley. Porque eles diziam o seguinte, se a Terra está rodando, a velocidade da luz numa direção deve ser maior do que na outra direção, porque ou ela acompanha a Terra ou ela vai contra a Terra. Mediram tudo quanto é jeito, não tinha diferença nenhuma. Resultado, a Terra não está se mexendo para parte alguma. O Einstein leu isso, ficou apavorado e disse, agora nós temos que criar um sistema de... Ou nós aceitamos isto, ou nós vamos ter que criar um sistema de referência completamente diferente. Então, ele criou a teoria da relatividade para se livrar das consequências possivelmente geocêntricas do experimento de Michelson e Morley. Eu disse isso, você não imagina quantas cartas indignadas eu recebi. Quando isso é uma realidade histórica, qualquer biografia do Einstein conta isso. Pode ser assim, a biografia mais, como é que se diz, elogiosa da paróquia. Todos dizem isso. O negócio também da gravidade, eu digo a mesma coisa que eu falei da gravidade, que todo mundo xingou, apareceu o Michio Kaku falando da mesma coisa. O cara descobriu a gravidade, mas ele não sabia o que era. Até hoje nós não sabemos o que é a gravidade. Dizer que o consenso científico é uma autoridade. A autoridade da ciência é incompatível com a própria natureza da ciência. Se a ciência é uma atividade constantemente autocrítica, que está em constante revisão, ela não pode ter autoridade nenhuma. Ela tem que reconhecer que o que ela diz pode ser desmentido amanhã e, portanto, ela não pode impor nada como autoridade. Isso quer dizer que há um conflito, uma contradição entre o exercício da ciência e o ensino da ciência. Então tem gente que está aí usando como argumento a autoridade do consenso científico sem poder ter sequer o domínio matemático do assunto que ele está discutindo. Então o que custa confessar? Eu não tenho conhecimento, não tenho treino matemático para entender isso aqui. Então, eu confio mais ou menos no que me dizem, mas não quer dizer que isso seja uma autoridade. Isso é apenas uma sugestão. Ora, eu estou aqui ensinando faz anos, tentando desenvolver nas pessoas este senso, vamos dizer, da humildade investigativa. E não consigo. As pessoas aceitam isso enquanto eu estou investigando coisas que para elas não são importantes ou não são valiosas, mas se você toca num ponto, você toca... Vamos dizer, por que você não pode colocar em dúvida? Por que eu, como católico, não posso colocar em dúvida os dogmas da minha religião? Eu tenho que fazer isso. Por quê? Se você não duvida de uma tese, você não a entende. A mente humana só funciona por dialética, por oposição.
Agora, não pode fazer isso, porque o seu fulano, o pastor, o padre, o bispo, o cardeal, não quer. Ou porque você fica com medo daquilo. Né? Ora, a dúvida faz parte inerentemente da dialética da fé. Né? Ora, a fé, dizia São Paulo, é a crença nas verdades que você ainda não viu. Né? Então você não viu, você está sabendo só por adivinhação. Você não pode crer nisso do mesmo modo que você crê que 2 mais 2 é 4. É um modo diferente de crer. Você está entendendo? Tanto que a fé inclui como um dos seus elementos essenciais a esperança. A esperança é a esperança de uma coisa que não se realizou ainda. Agora, o 2 mais 2 é 4, ele está dando 4 faz muito tempo. Então, são modos diferentes de crer. E as pessoas querem, vamos dizer, afirmar o dogma da sua religião como se fosse do tipo 2 mais 2 é 4. Mas quando você vê uma impossibilidade real, como por exemplo a impossibilidade de um burro voar, ela é impossibilidade absoluta? Fala, não, ela é relativa. Vamos dizer, o burro, nessas condições terrestres, etc., não pode voar. Talvez num outro mundo ele pudesse. Não há uma autocontradição na ideia do burro voador. Há uma contradição com as condições externas. Do mesmo modo como no caso da Terra esférica, não há contradição metafísica numa Terra em formato de disco, de panqueca, de bolinho de aniversário. Não há, pode haver contradição com os fatos. Né? É isso. Todo esse código politicamente correto, essa besteira toda, faz um mal desgraçado. Por quê? Porque você tem medo de ser punido pela violação. Todo mundo tem. E a partir da hora que você tem medo de dizer as coisas como você as vê, você reprime a sua visão. A famosa brincadeira do Groucho Marx, né? Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Eu acho essa a piada mais importante do mundo. Porque no século XX e agora no XXI, todo mundo está sendo submetido a esse tipo de prisão, esse tipo de opressão. Quanto tempo você aguenta manter convicções que você não pode sequer declarar, que não pode ter uma fórmula verbal? Né? Você acha que você consegue manter essas crenças profundas, né? Sem poder escrever, sem poder falar, sem poder discutir com ninguém? Não, elas mudam. O que eles te impedem de dizer, você acaba esquecendo. E às vezes não é uma proibição formal. É pior ainda, proibição tácita. E você acha que vai pegar mal. Então, por isso é que eu sempre disse para vocês, é importante você só ter amizade com pessoas que estão buscando a verdade. Você se livre dos outros amigos.